Bom, pessoal, esse é o terceiro vídeo que eu estou gravando sobre feudalismo. Para lembrar para vocês, eu estou gravando na minha casa durante o dia, então ignore o barulho externo. Infelizmente isso eu não consigo controlar. É, Senão eu teria que gravar de madrugada, e aí a luz ficaria uma droga. E outra coisa, eu geralmente estou colocando um resuminho do conteúdo que eu estou falando nesses vídeos na descrição do vídeo. Então, se vocês quiserem um resumo para anotar, alguma coisa assim, eu copiar e colar no documento Word, vocês vão ter isso nas descrições. Tá? É só estender ali que vocês conseguem pegar, certo? Bom, eu fiz um vídeo para vocês sobre o surgimento do feudalismo, né, a ideia de feudalismo, falando um pouco sobre a sociedade feudal. Eu fiz um segundo vídeo falando um pouco sobre o papel da igreja nessa sociedade, contando para vocês um pouco sobre como ela se virou dentro da sociedade. Né? E aí agora eu queria fazer um vídeo sobre a economia daquela época e como ela vai se transicionando para a economia que a gente conhece no período moderno. O período feudal ele vai ser um período onde a nobreza vai distribuir, de certa maneira, a terra, né, ou a possibilidade de exploração da terra para os seus servos. Então o senhor feudal contratava junto com os seus vassalos, né, com os seus servos, a ideia de que os seus servos poderiam explorar aquela terra dado algumas condições. Né? Para isso, os senhores feudais eles cobravam uma espécie de tributo. Né? Eu falo tributo e não imposto. Teoricamente, o imposto precisa voltar para o sujeito que pagou, porque a propriedade da terra é do sujeito que está pagando o imposto. Agora, quando eu falo sobre tributo, eu estou falando sobre um direito que o proprietário da terra me concedeu. Basicamente é o seguinte: o senhor feudal, o suzerano da terra, concedia ao servo o direito de explorar aquela terra. Imagina o seguinte: eu sou um nobre, eu sou um senhor feudal, eu tenho bastante força dentro daquela sociedade, porém eu sozinho com a minha família não consigo explorar a vastidão da terra que eu tenho. Imagina que eu sozinho fosse o senhor feudal de Oliveira, por exemplo. E aí, por mais que Oliveira não seja tão grande, né, eu não consigo plantar todo o território oliveirense com os insumos. Né? Por conta disso, eu posso dividir o território oliveirense em pedaços e conceder a algumas famílias esses pedaços para o plantio. Basicamente era o que o senhor feudal fazia. Ele permitia que os servos explorassem parte das suas terras, né, parte das terras dos senhores feudais, para que eles pudessem sobreviver e, em troca, esses servos dariam alguns tributos para esses senhores feudais. Né? Então, por que eu estou te concedendo espaço nessa terra, você me paga uma parte da sua produção. Você não pagava isso com papel moeda. Né? Você não pagava isso com dinheiro, amoedado, ou o que seja. Você pagava isso geralmente com produtos agrícolas. Ora, a sociedade então se dividia, o feudo se dividia então entre o manso servil, o manso senhorial e o manso comunal. Né? O manso servil era o território dos servos, o manso senhorial o território dos senhores, e geralmente as áreas menos produtivas eram lá os mansos comunais, geralmente florestas, essas áreas assim, né? Alta de montanha, esse tipo de coisa eram as áreas comunais. Né? Bom, esses servos então tinham essa aliança com o Senhor e eles produziam na terra. Eles pagavam basicamente de 20 a 30% de imposto, dependendo da região aonde o senhor feudal ele delimitasse isso. Claro que tinham regiões que chegava a 50%, vai depender da área. Tá? Ora, quais são esses impostos, né? Ou quais são esses tributos? Né? O primeiro deles é a talha. Né? Você pagava a talha, a corvéia e a banalidade. Eram os impostos mais básicos que praticamente todos os feudos pagavam. Né? Eu vou fazer uma metáfora muito ruim, que eu sempre faço em minhas aulas, mas eu acho que vocês conseguem aprender mais fácil com isso. Imagina o seguinte, né? Aqui em Minas a gente tem mania de chamar, por exemplo, quando você quer um pedaço de queijo, como é que você chama o queijo? Você vira e fala, olha, me dá um taio de queijo, né?
Então o taio é um pedaço do queijo, né? Então a talha é um pedaço da produção. O servo, por exemplo, produzia 100 sacas de trigo, e aí a talha era ter que pagar lá 30% dessa produção para o senhor. Então talha parte da produção para o senhor, né? A corvéia é uma associação pior ainda, né? A corvéia é mais ou menos o seguinte: quando você trabalha muito, o que acontece? Você precisa lavar muito a sua roupa de trabalho. Quando você lava muito a sua roupa de trabalho, ela desbota. Quando ela desbota, ela fica com a cor velha. Nossa, muito ruim, né, cara? E aí isso significa que a cor velha é quando os trabalhadores, né, os servos, precisam trabalhar parte do dia deles, seja parte de uma semana durante o mês, seja um mês durante o ano, sejam alguns dias durante a semana, dependendo do feudo isso vai mudar. Mas esses servos vão trabalhar nas terras do Senhor, né, dos suzeranos, durante um certo período de tempo, né? Então, taia, um pedaço da produção dos servos, corvéia é o trabalho dos servos dentro da área do senhor feudal, e a banalidade. A banalidade é um imposto um pouco mais interessante, né? A banalidade é o seguinte: boa parte do maquinário para alterar os produtos retirados da terra, como por exemplo as moendas de trigo, esse tipo de coisa, pertenciam aos senhores feudais. E eles cobravam uma taxa em produto para os servos poderem utilizar esse maquinário. Resultado, ele ia lá e utilizava, por exemplo, a moenda do senhor feudal, e para isso ele pagava um imposto um pouquinho menor, 5 a 10%, né, do que ele produzia, como banalidade, né? Por enquanto, os impostos são esses, assim, os mais relevantes. Geralmente o que cai no Enem são esses, tá? Bom, os senhores feudais, então, eles se diferenciavam do servo por uma questão fundamental. Os senhores feudais comiam muito, né, eles tinham acesso a muitos alimentos, enquanto os servos tinham pouco acesso aos alimentos. Imagina, por exemplo, que a quantidade de alimento produzido nessa época era pequena. Não que eles não tivessem área para plantio, mas as técnicas de plantio eram muito ruins, né? Então eu chegava, por exemplo, e produzia 30 sacos de milho, e aquilo era para produzir ao longo do ano. Imagina que se eu plantasse, por exemplo, 10 sacas de trigo, eu conseguisse produzir 30 sacas de trigo no final do ano, só para fazer uma conta rápida, né? 30 sacas de trigo ao longo do ano. Bom, né, ou que eu conseguisse produzir 60 sacas de trigo ao longo do ano. Eu pago para o senhor feudal uma quantidade X, então imagina que eu dou lá 20 sacas de trigo, né? E eu preciso guardar 10 sacas de trigo para poder replantar o trigo, caso seja necessário, né? E eu também preciso me alimentar. Então sobrou lá 30 sacas de trigo no total, né? 20 para o senhor feudal, 10 para o replantio e 30 para mim, para eu conseguir me alimentar ao longo do ano. Se tivesse uma estiagem e por algum motivo o meu plantio desse errado, eu tinha que ter alguma reserva para plantar. Porque se eu não planto, eu não como, né? Resultado, a alimentação daquela época era muito restrita, e não é uma coincidência que os grandes períodos de escassez de alimento vinham junto com os grandes períodos de peste, né? Afinal de contas, o sistema imunológico desse servo estava muito, muito degenerado, né? Não estava conseguindo repor o suficiente com a alimentação que ele tinha. Significava também que esses servos produziam muito pouco para poder comercializar entre si. Era muito difícil, por exemplo, que eu trocasse o meu trigo pelo feijão de outro cara, porque eu não sei se eu realmente vou consumir aquilo de feijão e ele aquilo de trigo, então ficava difícil uma troca comercial. Geralmente, essas trocas eram feitas na base do escambo, né? Então eu trocar o meu feijão pelo seu trigo, por exemplo, era uma forma de escambo, né? E quase que não existia a circulação de papel moeda ou dinheiro, ou metal precioso amoedado, né? Praticamente não existia nessa época. Quem acabava tendo ouro, prata, essas coisas eram os nobres mesmo, né? Os servos praticamente não trocavam esse tipo de coisa, trocavam alimentos mesmo, né? Bom,
Outra coisa importante é como a família ajudava na produção desses alimentos, né? Então, o esposo, a esposa e os filhos participavam dessa produção. Na época eles tinham um instrumento muito tosco chamado sifo, né? O sifo é como se fosse um cabo de vassoura que se aponta ele, né? E aí é como se fosse um lápis grandão apontado onde você ia furando a terra para jogar ali algumas sementes e replantar. Sobrava então muito pouco para os servos. A característica era que os senhores feudais se alimentavam muito melhor, os nobres se alimentavam muito melhor, né? Ora, se alimentando muito melhor, isso vai dizer, por exemplo, sobre a beleza da época, né? Pessoas mais gordas naquela época eram consideradas mais bonitas, né? Porque afinal de contas elas eram bem alimentadas. Isso era um símbolo de status na época, né? Bom, outra questão importante, né? Esses senhores feudais, eles precisavam se diferenciar dos servos. Eu preciso, como nobre, eu preciso mostrar, deixar aparente para os servos e para todos os outros que eu sou superior, de certo modo, àqueles que eu governo. Esse é um ponto bem relevante. Eu preciso demonstrar isso. Eu preciso tornar isso palpável para as demais pessoas que eu sou superior àqueles que eu governo. E eles demonstravam isso através de banquetes, por exemplo, né? Então eu uso a comida com fartura, porque eu consegui isso dos meus servos, e aí eu uso isso com fartura para demonstrar para eles o meu status. Então olha só, senhores feudais e servos comiam alimentos semelhantes de certo modo. É claro que tinha mais carne na mesa do senhor feudal do que tinha carne na mesa do servo. Porém, os alimentos eram mais ou menos semelhantes. A diferença é que os senhores feudais, eles comiam muito mais do que os servos. Essa é uma diferença importante. Bom, a última aula que eu falei para vocês, eu tinha falado do movimento das cruzadas, né, a tentativa de libertar Jerusalém por parte dos cristãos, né? Um dos elementos fundamentais das cruzadas foi a liberação do mar Mediterrâneo para navegação. Isso significa que o mar Mediterrâneo se torna um ponto comercial muito relevante, uma área comercial muito relevante. Agora imagine a situação, né? Lá para o século XII, XIII, o mar Mediterrâneo se torna esse ponto comercial bem relevante. Agora imagine a situação. Eu sentado numa banqueta perto do porto, né, para registrar os navios que chegavam, as mercadorias que eram levadas ou trazidas, né, que circulavam naquela região.